Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos muito felizes de receber a cada um de vocês aí, onde vocês estão, para poder esboçar a lição da Escola Sabatina e fazer mais fácil o ensino de cada sábado. Nós estamos muito felizes porque creemos que o estudo diário da lição da Escola Sabatina e a Bíblia, logicamente, contribuem de uma forma notável para o crescimento espiritual. Vamos a agradecer a Deus por a Bíblia e a Palavra de Deus e a lição da Escola Sabatina sempre. Está conosco mais uma vez para comentar o esboço Michelson Borges, quem é editor da Casa Publicadora Brasileira. Ele é mestre em teologia e também ele é um grande pesquisador da área de criacionismo. Muito obrigado por estar conosco. Mais uma vez, pastor, é um prazer estar aqui. Vamos a iniciar com uma oração e depois continuaremos com o esboço. Amado Deus e Pai, nosso Criador, nós agradecemos porque temos essa oportunidade de, com a lição da Escola Sabatina, conhecer mais a Tua Palavra e estudar a Bíblia Sagrada. Obrigado, Pai, porque as pessoas que estão nos assistindo agora têm esse interesse, que elas sintam cada vez mais sede e fome da Tua Palavra. Pedimos agora que Tu envies Teu Espírito para que nossa mente e coração sejam abertos e sejamos conduzidos por Ele nessa compreensão. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Quando todos nós éramos crianças, especialmente a nossa geração, tínhamos aí o sonho de ter um brinquedo diferente dos outros, um brinquedo a controle remoto. Você já teve? Bom, hoje é muito comum, inclusive, eu vi outra vez, quero mostrar a vocês, um controle remoto de um helicóptero. É muito comum hoje, as crianças, para eles é uma coisa normal, para nós seria uma coisa espetacular, ver um helicóptero voando só com um controle remoto, uma coisa extraordinária, que hoje já é um brinquedo normal. Mas será que o ser humano é um brinquedo assim? É feito para ser controlado, controle remoto por alguém? Estamos cheios de máquinas por dentro. O homem não foi criado assim dessa maneira. Por isso, o foco da lição desta semana, que leva como título Criação e Evangelho, tem como foco a criação é muito importante para o plano da salvação. A evolução mina os fundamentos do plano da salvação de várias maneiras. Há uma diferença muito grande. Deus cria criaturas livres e também esse será nosso tema da lição desta semana. Criação e Evangelho. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Vamos subdividir a lição em 3 pontos, esta parte da compreensão. Em primeiro lugar, criação e redenção. Em segundo lugar, criação e graça. E em terceiro lugar, criação e nova criação. A primeira parte, uma pergunta lógica, iria rapidamente. Qual é a relação entre criação e redenção? Podemos até começar a responder com outra pergunta, né, pastor? Redenção de quê? Né? O relato da queda do pecado está contido lá em Gênesis, né, logo após a criação e os primeiros momentos em que Adão e Eva vivem aqui na Terra. Não sabemos quanto tempo decorrido depois da criação eles caíram, né? Mas enfim, Jesus vem nos redimir justamente porque houve uma queda. Há uma necessidade de um resgate, isso é redenção. E Ele nos redime porque o pecado, ele tomou conta da humanidade por meio de Adão e Eva. Então há uma relação muito direta entre o relato da criação e da queda e a história da redenção, e especialmente no ápice dela, que seria realmente a cruz ali e depois a volta de Jesus, né? Se não houve uma queda literal como está relatada em Gênesis, a história da redenção fica um tanto confusa, né? Redimir-nos do quê? E outra coisa, será que, alguns podem até perguntar, será que Jesus tem poder realmente para perdoar meus pecados? Será que Jesus tem realmente poder para limpar a minha vida e me dar um novo coração, como Salmo 51, verso 10, nós já lemos aqui numa outra ocasião? Basta pensar na criação, na origem. O Deus Todo-Poderoso, que criou o universo do nada, que disse haja luz e houve luz, é o Deus que veio à Terra, encarnou-se, é o Verbo encarnado, e que comprou a salvação na cruz. Se Ele tem poder para criar o universo, Ele também tem poder para recriar em nós, seres humanos, né, a nossa natureza, para nos dar um coração novo, uma mentalidade nova, propósitos puros.
Então a relação entre a criação e a redenção é muito estreita e nos aponta realmente para um Deus todo-poderoso que cria e recria. E a criação é perfeita, né? Porque todo perfeito não é robotizado, né? É livre. E a liberdade tem a possibilidade de ir ou não ir, obedecer ou não obedecer. E então, nós todos sabemos que o ser humano desobedeceu e aí temos a queda e aí a solução de Deus para esse assunto. Assim como Eva teve liberdade para escolher pecar ou não, hoje Deus nos convida a exercer liberdade para não pecar e escolhê-lo como aquele que nos dá poder para viver uma vida santa. Sempre a questão foi de liberdade, né? Nós temos liberdade para escolher a Deus, diferentemente de um mecanismo a controle remoto. É verdade. E criação, falando agora da criação e a graça, nós vemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, especificamente, como Deus providencia a solução do princípio, né? Fala das roupas, aquelas roupas. Que significado tem aquelas peles com que foram vestidos nossos primeiros pais? Veja, antes da instituição do ritual do santuário, que vai ser, que Deus vai usar como um símbolo, né, da redenção, antes da Bíblia, antes da cruz, é a cruz antes da cruz, podemos dizer assim, Deus já aponta para a morte do Cordeiro. Deus já mostra que haveria a necessidade de um sacrifício para a remissão dos pecados. E ele faz isso com o sacrificar de um cordeiro e, mais do que isso, a utilizar a pele desse cordeiro para prover roupas para Adão e Eva. Adão e Eva, numa tentativa frustrada de cobrir sua nudez, e essa nudez não é apenas nudez física, né? É a nudez da alma mesmo, a nudez que revela, que desnuda o pecador quando ele se vê realmente carente e finito. Então Deus cobre essa nudez com roupas apropriadas. As folhas de figueira ali não poderiam fazer isso. Escusas, né? Então veja, ela quase que representam, aquelas folhas quase representam a justificação pelas obras, que é uma impossibilidade, mas é Deus quem cobre nossa indignidade, é Deus quem cobre nossa nudez espiritual, e isso é feito com a pele do Cordeiro. Em João capítulo 29 identifica o Cordeiro, quando João Batista vê Jesus vindo até ele para ser batizado, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que foi usado para cobrir a nudez de Adão e Eva, e os muitos cordeiros que foram sacrificados posteriormente no santuário, apontavam única e exclusivamente para Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando Deus disse para Adão, ele dia que você coma, vai morrer. Não disse que vai começar a morrer, esse dia iria morrer. E esse dia morreu um cordeiro, né? Em vez de a substituição, e as peles cobriram o corpo dele para estar em contato com Deus. Alguns que falam que a pele, as vestimentas mediam entre Deus e a pessoa. Faz a pele, uma ponte ali entre uma Deus ponte, né? A média. Por isso que nós temos aqui a meia entre quê? Entre a pele e o externo, né? E é algo muito íntimo, né? A roupa que nós vestimos. E a Bíblia diz que nós temos que nos revestir de Cristo, ou seja, tenha Jesus como aquele que é mais íntimo seu. E ele de fato tem que ser, porque ele é nosso Salvador. E foram essas vestimentas que vestiram. Depois a Bíblia fala que nós, para entrar nos reinos dos céus, necessitamos essas vestimentas, né? Vestes brancas. Brancas para, que é enfim, justiça. Apocalipse fala um pouquinho mais disso. Na terceira parte da lição, na parte da compreensão, criação e a nova criatura. Ou criação e a nova criação. Existe uma palavra assim, criação e a nova criação. A pergunta seria, segundo a Bíblia, o ser humano é imortal, né? E que esperança há para nós? Como a destruição da morte por Jesus contraria a evolução? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, entre outros, né? Ele demonstrou ter poder sobre a morte. Como Criador, ele pode devolver a vida. E ele fará isso efetivamente no fim, na sua vinda, né? Devolvendo a vida àqueles que morreram em Cristo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz um estudo muito aprofundado do que é a ressurreição dos mortos, né? Seria bom que o nosso amigo que nos assiste agora pudesse ler depois com calma, né, com oração, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, porque Paulo aqui é muito claro com respeito à questão da ressurreição. Ele fala, por exemplo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas como Cristo ressuscitou, e há muitas evidências a respeito disso, né, na própria história, enfim, é certo que nós também ressuscitaremos, porque Ele tem o poder para isso. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
ele fala aqui no verso 19, somos os mais infelizes dos homens. E depois diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, verso 22. E no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Como isso aqui contraria a evolução, inclusive a evolução teísta, que é aquele grupo que tenta conciliar Deus com o darwinismo, né, e criando uma teoria amorfa e contraditória, autocontraditória, contraria no seguinte aspecto: para os darwinistas, a morte faz parte da vida, faz parte do ciclo da vida, é algo normal, né? Para os darwinistas teístas, é assim também, porque os evolucionistas teístas, porque eles creem em Deus, mas creem que Deus criou a morte como um elemento naturalmente constitutivo ali da vida, né, do ciclo da vida. Quando lemos a Bíblia e vemos que Jesus vai destruir a morte, entendemos que a morte é um elemento estranho. Não fosse assim, Jesus não destruiria a morte. Permitiria que ela continuasse como um elemento ali constitutivo desse ciclo. Ao de Jesus destruir a morte, ele deixa bem claro que esse nunca foi plano de Deus. O criacionismo é a única visão de mundo que está em conformidade com a Bíblia, ao dizer que a morte não mais existirá, ao dizer que a morte é o último inimigo que será destruído por Jesus, e aí vamos desfrutar eternamente da vida com Deus, aí sim, imortais, revestidos da imortalidade. E nós como podemos fazer para poder conciliar a graça e a justiça? Essa será a parte da aplicação do nosso texto. Equilibrar a graça e a justiça, para não ser desbalanceados, né? Um assunto que só damos ênfase à graça e a justiça é um assunto alheio, né? Da graça. Como nós podemos conciliar a graça com a justiça? É bom nós termos sempre em mente que, segundo a Bíblia, Deus é Salvador, Jesus é Salvador, mas também é juiz. Deus, o Pai, entregou o juízo a Cristo. Agora, embora de fato Jesus tenha essas duas facetas, né, a de Salvador e a de juiz, uma coisa temos que ter em mente também, pastor, é o fato de que não precisamos ter medo do juízo, se formos amigos do juiz, se andarmos em comunhão com ele. Claro. O interessante é que Jesus acumula duas funções no juízo. E note que o juízo é uma das proclamações finais, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O juízo faz parte da proclamação da igreja. Se a igreja só prega a graça, e muitas vezes, como dizia Bonhoeffer, né, o teólogo alemão, a graça barata, o que é pior, se a igreja só prega isso, ela está sendo desobediente à comissão que Deus deixou sobre ela. A igreja tem que pregar a graça, mas também advertir as pessoas de que há um juízo vindouro, já em processo, na verdade. Então, mas temos que lembrar que Jesus acumula duas funções, a de advogado e a de juiz. E isso é algo que nos traz muita esperança, muito conforto, saber que Jesus vai nos julgar, mas ele está disposto a fazer tudo, e fez de fato, para nos salvar. E está fazendo, né? Então temos que evitar dois extremos, medo e frouxidão espiritual. Medo da perdição porque vamos ser julgados, e uma vida levada assim sem preocupação, porque tudo é graça, Deus nos salva mesmo, independente do que façamos, né? Ou do que creiamos. Graça e justiça andam de mãos dadas. A cruz provou isso de modo muito claro. Vamos passar à última parte do nosso esboço, a criatividade. Eu pergunto se as pessoas não são gratas pela graça. Graça é um presente de Deus. Alguém tinha câncer e de pronto o câncer desaparece. É graça. Deus concede algumas vezes essa graça. Deus concede a graça de ter filhos amorosos. Deus concede a graça de nós ter uma família bonita. Mas, pastor, eu não tenho família bonita, não tenho nada dessas graças. Mas você tem a graça da vida. Você tem a graça que, se não reconhece a graça de Deus, que permanentemente nos dá, nós já não temos vida. Nós precisamos agradecer a Deus pela graça de Deus. Pela graça de Deus nós somos, temos e estamos neste mundo. E que tua vida possa ser reflexo da graça de Deus. Quantos de vocês estão agradecidos por alguma graça que Deus providenciou a vocês? Algumas, muitas. E eu sei que muitos de nós. Agora, quem tem gratidão no coração pela graça de Deus, graça é um presente de Deus, é de estar disposto a proclamar, a transpassar a graça. Não é só dizer graças, Senhor, muito obrigado. Nós precisamos compartilhar
com outros essa bênção também. Por que não fazer planos de compartilhar com teu filho, com alguma outra pessoa? Se você é grato com Deus, faça isso esta semana. Não fique parado, não fique só em seu cantinho. Saia, agradeça, comunique a graça para outros. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. E que tua palavra possa ser em nosso coração vivo perfume para compartilhar com os demais. No nome de Jesus. Amém. Amém.